São nossos convidados na edição da noite Eva Brás Pinho, deputada do PSD, Tiago Barbosa Ribeiro, deputado do PS, Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, e Fabián Figueiredo, líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito boa noite aos quatro, bem-vindos e obrigada por terem vindo. Vou começar por si, Pedro Pinto, pelo protesto que marcou este dia. Têm sido feitas muitas críticas ao trabalho desnecessário que obrigaram os bombeiros a fazer, uma profissão que tanto estimam, para reparar aquilo que não podiam estar a fazer na Assembleia da República. Acha que conseguiram o que queriam com este protesto? Olá, boa noite a todos, obrigado pelo convite, boa noite também aos meus colegas de painel. Bom, em primeiro lugar dizer que eu acho piada quando falam dos bombeiros portugueses. Eu gostaria era que dissessem que os bombeiros portugueses foram valorizados, que a sua carreira foi valorizada, que o subsídio de risco foi aprovado no Parlamento português, que isso foram todas propostas do Chega, chumbadas pelo PSD e por este governo da AD. Isso seria a parte bonita da história. Agora, este foi um protesto legítimo do Chega. Foi uma forma de protesto, foi um alerta aos portugueses que, quando não se baixam impostos neste Orçamento de Estado, quando não se valoriza as carreiras, olha, inclusive a dos bombeiros, como disseram, como não se valoriza a carreira das forças de segurança, como não se valoriza a carreira dos oficiais de justiça, aliás, todos os setores em Portugal, e nós resolvemos protestar, porque há um aumento, ou se não quiser um aumento, há uma reposição do salário dos políticos de 5%. Ou seja, é o pior exemplo que nós podemos dar neste momento ao povo português, é repor o salário dos políticos. Porque aquilo que nós temos que fazer é repor a dignidade nas carreiras e daquelas pessoas que recebem o ordenado mínimo, daquelas pessoas que trabalham de quase sol a sol, daquelas pessoas que são maltratadas e recebem 700, 800, 900 euros de ordenado, das pensões miseráveis que nós temos em Portugal. Era isso que nós queríamos fazer. Mas não. Qual é que foi a prioridade deste governo, acompanhado pelo Partido Socialista? Voltar a dar os 5% no salário dos deputados. Da nossa parte, não, mas deixe-me só terminar. Foi uma forma de protesto legítimo. O Presidente da Assembleia da República chamou-lhe vandalismo e violação do respeito ao património nacional. O que não é legítimo é o líder do Partido Socialista vir chamar delinquentes aos 50 deputados do Chega. E eu, como líder parlamentar, não admitirei, e irei sempre contra alguém que nos chame de delinquentes. Pedro Nuno Santos terá que provar onde é que nós somos delinquentes. Há uma coisa que os 50 deputados do Chega é que não são corruptos. E no Partido Socialista existem muitos corruptos. E Pedro Nuno Santos, quando diz que os 50 deputados do Chega são delinquentes, imagine-se se fosse André Ventura a ter essa frase. O que é que a Nelma estaria a dizer? O que é que estaria a dizer o Fabián, a Eva, o Tiago Barbosa Ribeiro? Todos os comentadores da SIC, o que é que estariam a dizer? Aliás, aqueles comentadores... Nelma, deixa-me fazer isto. Que foi uma forma de protesto. Todos aqueles comentadores da SIC que disseram que o Pedro Pinto não devia ser convidado a estar nestes painéis e nestes fóruns. Foi aqui na SIC, foi neste estúdio que disseram isso. Eu gostava que dissessem de Pedro Nuno Santos, quando se chama um bando de delinquentes aos 50 deputados do Chega, eu só gostaria que os jornalistas falassem a verdade e dissessem sobre Pedro Nuno Santos aquilo que diriam sobre o Presidente da Assembleia da República hoje mencionou que a publicidade no exterior da Assembleia da República é proibida num vandalismo político, na violação do respeito do património nacional. Não. A violação de respeito sobre o património nacional era se tivéssemos afetado alguma coisa daquela casa que é a Casa da Democracia. Afetaram a estabilidade e a tranquilidade dos trabalhos naturalmente. Eva, onde é que estava a Eva quando na Torre do Belém escreveram a nação que matou a África? Onde é que estava a Eva? Onde é que estava o Fabián? Onde é que estava o Tiago Barbosa Ribeiro? Onde é que estava quando a Climáximo vandalizou o Castelo São Jorge? Onde é que estavam? O que é que disseram sobre isso? Não disseram nada. Não disseram nada por pura demagogia. Nós manifestámos tranquilamente, não danificámos património, não agredimos ninguém, não ofendemos ninguém, não incendiámos carros, não agredimos polícias, não fizemos nada. Foi uma manifestação legítima, tranquila, moderada. Eva Brás Pinho, foi tudo tranquilo. Ou seja, agora querem montar disto. Querem fazer aqui um circo a dizer assim, o Chega, até os bombeiros vieram. Esqueçam isso. Deixe-me perguntar-lhe agora sobre o motivo deste protesto, a reposição dos 5% dos salários dos políticos que estavam congelados. O PSD teme de alguma forma que esta bandeira agora agitada pelo Chega seja de facto compreensível por parte dos eleitores e incompreensível a decisão
que PSD e PS tomaram de repor este valor? Boa noite, Nelma. Boa noite aos dois. Vamos começar, se calhar é preciso só de fazer aqui uma nota prévia quanto a isto que o Pedro dizia. Primeiro, porque me choca um bocadinho a facilidade com que o Chega se ofende quando está constantemente e diariamente na Assembleia da República a ofender todos os outros colegas deputados, nomeadamente, posso dar um exemplo já, nomeadamente chamou ladrão, quer ao governo do Partido Socialista, quer ao governo que está neste momento a exercer funções. E, portanto, eu diria que um ladrão será um delinquente e, portanto, na verdade, é que as expressões que o próprio Chega já utilizou não são diferentes desse que critica agora. E, portanto, alguma coerência Mas é bom defender Pedro Nuno Santos, é sempre bom. Por outro lado, dizer que este protesto do Chega, relativamente a uma reposição de um corte que já vem de há 14 anos, quer dizer, a reposição deste corte, primeiro, é uma medida que tem 14 anos, que já devia ter sido alterada já há bastante tempo, porque o enquadramento temporal desta medida já lá vai e, portanto, a mim o que me parece é que o PSD teve a coragem de fazer algo que já há muitos anos se conversava sobre e já se falava sobre isto, precisamente porque não temos medo deste tipo de comportamento populista que o Chega assume e faz. Não é para dar mais dinheiro aos políticos, é para assumir que o trabalho que os deputados fazem na Assembleia da República, e atenção, importa dizer que este corte não se aplica apenas aos deputados da Assembleia da República, aplica-se também aos autarcas, aos gestores públicos, e portanto, na verdade, isto aplica-se a várias pessoas que exercem servem o país de maneiras diferentes e aquilo que se faz é responsabilizar e dignificar uma função que tem como objetivo pensar nas pessoas e governar para as pessoas. E, portanto, este comportamento de achar que os políticos não devem ser bem remunerados ou que este corte é ou que a reposição do corte é uma exorbitância no salário de um político é, na verdade, só uma posição altamente sofista e demagógica. E, portanto, isto é só triste. O Bloco de Esquerda também votou contra a questão do salário integral dos políticos. Pergunto-lhe, Fabiana Figueiredo, se as razões são as mesmas que o Chega para ter chegado a essa decisão. Boa noite, Nelma. Cumprimentar os colegas de painel. O discurso do Chega é mais previsível que um filme domingo à tarde. É tudo previsível. Monta um espetáculo triste porque quer degradar o debate democrático e significa atacar as instituições democráticas, a Assembleia da República, e depois acaba a vitimizar-se. A Assembleia da República não devia ter revertido este corte enquanto existirem outros cortes dos tempos da austeridade e da Troika. Nós continuamos a ter o corte dos dias de férias para a função pública. Continuamos a ter o corte do trabalho suplementar, no subsídio de desemprego. Ou seja, há um conjunto alargado de cortes que continuam a existir e que nós tentámos reverter neste Orçamento do Estado. Não contámos com os votos do Chega após reverter, apesar de hoje o seu líder, como a SIC demonstrou, os ter enunciado. De facto, havia todos estes cortes, e existem infelizmente todos estes cortes, que tornam o trabalho mais difícil de quem todos os dias se levanta para pôr o país a funcionar e que baixa e comprime os seus salários. E o que nós dissemos no Orçamento do Estado é que enquanto subsistirem essas injustiças que vêm desde 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, a Assembleia da República não devia ter revertido este mesmo corte. E somos coerentes com isso. O Chega, como é óbvio, prima pela incoerência. Obviamente. Porque não só diz que existem essas injustiças, mas não juntou os seus votos a quem propôs na Assembleia da República acabar com eles. E, para além do mais, Pedro Pinto, com um certo empenho humorístico, e no seu tom vulcânico, entende que neste Orçamento do Estado não houve reduções de impostos. Mas houve. E o Chega queria ir mais longe. As grandes empresas contaram com os votos do Chega, a EDP, a banca, para lhe baixar os impostos milionários. Mas o Chega até queria ir mais longe. O Chega queria uma borba de 800 milhões de euros para as grandes empresas. Mas para recuperar os dias de férias, para recuperar os dias de férias dos funcionários públicos, para recuperar os direitos de quem é obrigado a trabalhar horas extras, não se pode contar com o Chega. É que o Chega viabiliza tantas propostas da esquerda que esta conversa tem graça. 5% do salário dos políticos, porque o PS, Tiago Barbosa Ribeiro, também aprovou essa medida. Faço-lhe a mesma pergunta que fiz à Eva Brás Pinho, se o PS não teme que as razões que o Chega tem invocado, também esta agora elencada pelo Fabiana Figueiredo, seja eficaz para os eleitores.
Boa noite, Nelma. Boa noite ao painel e a todos os que nos ouvem. Não creio que assim seja. A opção do PS inicial seria de aplicar uma reposição desse corte apenas para mandatos futuros, mas não temos nenhum problema, como não tivemos com essa aprovação. Este debate tem que ser feito com seriedade, que é coisa que manifestamente o Chega não tem. Eu gostaria ainda de voltar ao tema pelo qual a Nelma, se me permite, começou o debate que tem a ver com o protesto, chamemos-lhe assim, desta manhã. Que foi mais um espetáculo de circo, mais um de muitos que temos assistido. Faz lembrar aquele adágio que diz que quando um palhaço se muda para um palácio não vira rei, mas o palácio vira circo. E temos assistido a muitos destes espetáculos que são absolutamente lamentáveis. Mas o de hoje foi especialmente grave. E foi grave na forma e foi grave naquilo que reproduz em termos de conteúdo. Foi grave na forma, porque representou, obviamente, um ato de vandalismo. Não sei se o Chega e os deputados Chega depois vão um destes dias grafitar as paredes da Assembleia da República ou fazer algo do género. No âmbito do monumento nacional, no âmbito de um crime que efetivamente foi cometido, mas isso agora é para outras instâncias decidirem, mas incluiu naturalmente uma desvalorização do trabalho dos bombeiros, que foram chamados à Assembleia da República e sempre que iam retirar uma faixa, o Chega retirava essa faixa. Isto durou sensivelmente 1 hora, este triste espetáculo. Mas o que é que isto representa? Isto, para além do crime efetivamente cometido, para além do ato de vandalismo cometido, isto representa um ato de coação. O Chega procura, com este ato, coagir. Não é por acaso que não se podem colocar faixas, que não se podem colocar mensagens. Aliás, o Chega nem queria que se usassem t-shirts com mensagens políticas dentro da Assembleia da República, se bem se recordam desse debate, mas coloca painéis na fachada da Assembleia da República. E porquê? Porque as regras da Assembleia da República estão feitas, como de outras instituições, para pessoas educadas e pessoas civilizadas. Manifestamente, o Chega não representa. Os Estados do Chega não representam essas pessoas e, portanto, nós temos que ter aqui algum tipo de intervenção e certamente isto terá que ser debatido em sede parlamentar e noutros fóruns, se assim isto é importante. O que o Tiago está a dizer é importante. Relativamente à dimensão relativamente à dimensão populista do que está em causa, é algo verdadeiramente inaceitável, porque nós sabíamos de antemão, o Chega o que faz sobre esta matéria ou sobre qualquer outra são os cortes de uns vídeos para o TikTok. E tem naturalmente umas imagens que procura criar os factos que levem essas imagens. Mas o Chega, por exemplo, que eu saiba, não aplicou para si próprio o corte de 12,5% que propôs para todos os políticos. E, portanto, seria já agora uma pergunta que deixo se estão disponíveis para aplicar a si próprios o corte que propuseram para os outros deputados. Tiago Barbosa Ribeiro, para começarmos a olhar é difícil fazer este para a debate viabilização do Orçamento do Estado. Em termos de conteúdo sério, quando, naturalmente, isto não é propriamente um debate sério, são apenas uns cortes para o TikTok. É isso que o Chega pretende. Sim, Pedro. Olha, eu gostava de dizer, cortes para o TikTok. Eu podia fazer, por exemplo, com o deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que na última legislatura estava no corredor da Assembleia da República a votar de pé e a inscrever-se de pé para se ir embora para o Porto. Isso era um bom TikTok que se dava com o deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Basta irem ver as imagens da última sessão legislativa, da última legislatura, para verem o seu deputado em pé a registar-se e ir-se embora para o Porto. Era um belíssimo TikTok que dava, estava perfeito o TikTok que estava a dizer. Em relação aos 12,5%. Em relação aos 12,5%. Se me deixar falar, eu explico os 12,5%. Com verdade, porque é que o Partido Socialista... Não, a verdade é esta. Basta ir ver as imagens. Isso é público. Pedro, está a mentir? Não estou a mentir. Não estou a mentir. Já está a mentir. Provar isso. Está a mentir e é um mentiroso. Não é para aqui o chamado, não interessa ao Tiago Barbosa Ribeiro. Também percebo. Já sabemos que é um mentiroso. Era fácil. Era apenas o Partido Socialista e o PSD, ou pelo menos um dos partidos, ter aprovado a nossa proposta, que era o corte dos políticos. Aplica a si próprio esse corte, não precisa de aprovar nenhuma medida. Mas eu aprovo as propostas sozinho. Lá chegaremos, um dia que o Chega tem a maioria, aprovo as propostas sozinho. Agora ainda não consigo. Aplicar aos seus próprios deputados. Se o Chega conseguir um dia aprovar esta proposta do corte dos salários dos políticos, num momento de emergência nacional, onde morrem pessoas às mãos do INEM, onde morrem pessoas às portas dos hospitais, é um momento de emergência onde cada vez mais as pessoas têm dificuldades em comprar comida e em trazer comida para casa. Esse corte dos políticos não era importante. Agora, para o PS e para o PSD não é. E para a demagogia do Bloco de Esquerda, que diz, não, nós votámos contra o corte dos 5%, aliás, a reposição dos 5% dos salários políticos. É perguntar ao Fábio Figueiredo, vai ou não abdicar dos 5%? O Chega vai abdicar. Os 50 deputados do Chega vão abdicar dos 5%. O Bloco de Esquerda vai abdicar ou não vai? Isso faremos quando o PSD fizer também. Quando o PSD fizer, nós faremos também. O Pedro Pinto Parado falar em cima de toda a gente, eu respondo com todo o gosto. Então, creio que é a Nelma
que está a moderar este debate, não é o Pedro Pinto. Se ele quiser retomar a sua carreira de moderador, creio que pode entregar aqui o seu currículo e a SIC avaliará, tenho um bom currículo. avaliará se ele é mais útil à SIC do que à Assembleia da República. Era só no 74, dos 5%. Tem dificuldade em ouvir as outras pessoas. Aliás, faz parte da cultura autoritária do Chega. Fabiano Gosta só muito pouco, Pedro Pinto, vamos ter que gosta deixar muito pouco de ouvir o contraditório. E repare, Tranquilo. o Chega quer montar permanentemente um espetáculo para nós não debatermos as alternativas Abdica do país. ou não abdica? E Pedro repare, Pinto, tem que deixar falar. o Pedro Pinto não deixar falar aos outros faz Sim ou parte da não? sua cultura política. Acha que nos quebra o raciocínio, não quebra, enfim, Sim ou não? mostra só, faz-nos só perder tempo. O Sr. Deputado Pedro Pinto Sim ou não? pode abdicar das mordomias que tem como líder parlamentar, não o faz. O seu vice-presidente pode abdicar das mordomias, não o faz. Qual vice-presidente? Os vice-presidentes Qual vice-presidente? do Bloco de Esquerda não tiveram motorista. O vice-presidente do Chega usa o motorista. Não tem votos para isso. Não Tem que ter abdica votos também. voluntariamente das mordomias que tem na Assembleia da República. Por isso é que monta só este espetáculo. Muito bem. Porque apresenta propostas Abdicam que ou não podia dos 5%? voluntariamente implementar no seu abdicam grupo ou não dos parlamentar, 5%? que não implementa. Porque só faz política, faz de Fabiano, conta. abdica Por ou isso não? é que diz tudo e o seu contrário. Assim ou não? Por isso é que o Chega passa o debate do Orçamento do Estado a inviabilizar propostas que repõem direitos para quem tem vidas difíceis, como são vários os funcionários públicos que ganham pouco, que trabalham imenso. Nós estamos a falar deles, vocês não estão, porque não votaram a favor. Votamos. Mas depois, para justificar o seu voto, diz, temos vários cortes para repor. E como é que votou o Chega? Votou a favor? Não votou a favor. É hipocrisia completa. Não é verdade. É difícil encontrar Diga uma lá comparação uma. na história Diga de um uma. partido que consiga, em tão pouco tempo, dizer tudo o seu Fabiano, contrário. diga uma. E Um número de propostas. Uma. todos os dias. Eu digo, trabalho suplementar. Como é que votou o Chega? Votou a favor? Qual é Não que foi- votou. qual é a Cortes proposta? nos Qual é a reposição proposta? dos cortes Qual é o de número de férias. proposta? Votou a favor? Não votou. Reposição dos direitos de subsídios de emprego. Votou a favor? Não é verdade. Não votou. E podia continuar. Não é verdade, não A podia lista é extensa. Abriu o telejornal da SIC. Pois é. Também não é Pois é, coisa mais Pedro perdida. Pinto. É que é fácil falar sozinho. Perante o contraditório, aguenta-se mal, como se acabou de Eu ver. não vou Eva aguentar, bem pelo Brás contrário. Bem pelo contrário. Será que E muito agora menos que o Fabiano. Será que agora eu tenho a oportunidade Sim. de dizer algumas coisas sobre isto? Porque, efetivamente, o pensamento que eu hoje tive quando cheguei à Assembleia foi de profunda tristeza. Alegria? Foi de profunda tristeza. Profunda tristeza, porque sou uma deputada mais nova e com uma revolta profunda. Primeiro por estar sentada numa mesa em que, de facto, o debate se tem nestes termos. Por estar muitas vezes no Parlamento a ouvir debates que se têm também nestes termos. E hoje, sentada a sentir uma enorme responsabilidade, a exercer pela primeira vez um mandato de deputada num processo de votação do Orçamento de Estado que se atrasa 45 minutos porque os deputados do Chega entendem que devem fazer um ato de vandalismo político, que já agora não é só o Sr. Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, mas também o constitucionalista Jorge Pereira da Silva, que diz exatamente o mesmo, que é um ato para ele de vandalismo político e, portanto, importa perceber que nós devemos agir sempre como se a nossa máxima fosse universalizável, já dizia Kant. E eu acho que é importante dizer isto porque o Chega fala sempre de um patamar de enorme moralidade e esquece de olhar para dentro, de olhar para si. E de pensar que se todos os partidos se lembrassem todos os dias de cada vez que uma determinada medida no Parlamento é votada de uma maneira que os desagrada, de fazer exatamente o mesmo, naturalmente a Assembleia da República não conseguia trabalhar. E o que é muito triste é que nós discutamos um corte que, na verdade, se traduz numa medida que hoje é inconstitucional, porque trata os políticos como diferentes daquilo que é os restantes trabalhadores. Portanto, esta medida, na verdade, é desigual, é discriminatória de quem exerce cargos políticos, mas em vez de estarmos a discutir, de facto, medidas em concreto e de forma séria, estamos a ter este tipo de comportamento. A mim entristece-me profundamente. E eu gostava mesmo que as pessoas lá em casa compreendem-se, e eu estou certa, na verdade, que compreendem, porque qualquer pessoa que esteja a assistir em casa e veja esta forma de falar, compreende que não se consegue ter conversas inteligíveis neste tom e desta forma. E muito menos acrescenta do que quer que seja meter uns cartazes à porta da Assembleia da República. O que interessa é o que lá se faz com coerência e, de facto, de forma efetiva. Eu tenho que responder só à parte do Muito rapidamente, para passarmos para o Tiago Barbosa, Pedro, muito rapidamente. E não posso ficar prejudicado disso. Teve muita oportunidade de falar nestes termos, hoje. eu nunca vi nenhum deputado do Chega se levantar a chamar escroque a um líder do outro partido. Nunca vi, mas no PSD já vi. Nunca vi outro deputado do Chega. Eu já vi deputados do PSD dizer coisas que eu não repito porque sou uma menina. Mas eu já vi. Sou uma senhora e não repito coisas que os deputados do Chega, eu já vi deputados do Chega dizer na levantarem-se contra os Assembleia. deputados do
Nunca vi os deputados do Chega fazerem isso. Agora, se queremos discutir isso, Eva, temos muita coisa para discutir em relação a isso. Agora, o PSD não é exemplo para ninguém. Hoje, o Primeiro-Ministro, logo depois da viabilização do orçamento, que fez questão de sublinhar a corresponsabilidade do PS e do Chega neste documento, disse que é um forte comprometimento dos três maiores partidos. O PS sente-se comprometido e um dos responsáveis do orçamento do próximo ano, daquilo que vai ser executado? Bom, ouvimos essas declarações com naturalidade, fazem parte do jogo político, eram antecipáveis. Naturalmente que o PS não se sente nem está corresponsabilizado por nenhum tipo de execução do orçamento, nem pelas políticas que ele preside. Aliás, foi solicitado e foi de certa forma debatido no espaço público que o Partido Socialista não podia condicionar aquilo que era um orçamento do Estado, da autoria, da natureza, emanando do programa do Governo da AD. Naturalmente compreendemos isso e aceitamos isso e respeitamos isso. Não se pode dizer ao mesmo tempo isso e que o orçamento está, enfim, matizado ou corresponsabilizado por parte do Partido Socialista. Eu creio que o Primeiro-Ministro entende dizer isso usando o argumento das pensões. O PS fez aprovar uma proposta no âmbito das propostas de forma circunscrita que apresentou em sede, foi o Partido que menos propostas apresentou, anunciando previamente que assim seria, propostas de alteração ao Orçamento do Estado, e uma delas diz respeito às pensões. Nós apresentamos uma proposta de alteração que acrescenta um aumento estrutural extraordinário de 1,25% ao aumento regular pela fórmula das pensões e fizemos-lo, tendo por base um compromisso financeiro, fizemos as contas, a UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, convocada pelo PSD para analisar a proposta do PS, confirmou exatamente os pressupostos financeiros da proposta do PS e essa proposta é absolutamente acomodável naquilo que é o excedente que o próprio Governo prevê. Excedente, aliás, já agora, herdado do Partido Socialista, que tem uma base de sobreestimação dos apoios sociais neste mesmo orçamento do Estado. E, portanto, nós fizemos isso porque entendemos que os pensionistas merecem ter essa estabilidade e que não devem estar dependentes dos humores do PSD, dos humores da festa do Pontal, de uma gestão eleitoralista de bónus e de apoios casuísticos que são dados aos pensionistas. Os pensionistas merecem um aumento regular das pensões e merecem sempre que possível, como é agora o momento, como aliás já agora o PS fez durante os últimos anos. Nós aumentamos, enquanto governamos, cerca de 29% o valor da pensão média em Portugal. Fizemos um aumento permanente, estrutural e extraordinário das pensões entre 2017 e 2022 e depois tivemos o ano de maior pressão inflacionária e, portanto, em que fizemos um bónus e, portanto, não temos, obviamente, nenhum tipo de corresponsabilização. A partir de agora o Governo tem mesmo de provar que Portugal acabaram as tentar intervir. Sim, queria só dizer que naturalmente este orçamento corresponsabiliza os demais partidos por uma razão óbvia, porque este orçamento foi fruto de um espírito de diálogo efetivo do Governo, desde logo porque o PSD aprovou cerca de 100 medidas dos partidos da oposição e, portanto, o orçamento traduz tem mais ou menos 1.000 milhões de euros em propostas aprovados pela oposição e, portanto, naturalmente, o Partido Socialista, mas também o Chega, não podem dizer que este orçamento nada lhes diz e que responsabilidade não têm, porque objetivamente têm. Ora, este é um esforço que o Governo fez, e bem, porque o Parlamento de facto está fragmentado e, portanto, como ainda hoje o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz, na intervenção do Governo, dizia, e bem, aquilo que os resultados das eleições disseram ao Governo, que foi governa e dialoga, e foi exatamente isso que o Governo fez. E o Chega também não tem maioria para aprovar um orçamento sozinho. Responsabilização pelas medidas que aprovou contra a vontade do Governo ao lado do PS. É curioso que o Chega foi mencionado dos dois partidos, quer o PS, quer o PSD, responsabilizar o Chega por alguma coisa. Ou seja, é sinal que o Chega está sempre no centro do debate. Nós viabilizámos, obviamente, a proposta das pensões. E viabilizámos porquê? Com a nossa abstenção. Porque nós tínhamos uma proposta que aumentava 1,5%. Então tínhamos que viabilizar essa proposta das pensões. Tudo que seja aumentar as pensões aos portugueses, aos nossos idosos. A corresponsabilização deste documento. Não, nós não temos responsabilidade nenhuma. A responsabilidade deste Orçamento de Estado, e que fique bem claro lá para casa, chama-se PSD e Partido Socialista. Foram eles que aprovaram este Orçamento de Estado, são eles os responsáveis por aquilo que vier a acontecer em Portugal. Fábia, para terminar. Sabe que é verdade. Não é verdade, não. É, claro. Viabilizaram 66% das não foi o Chega, da esquerda, não é verdade. Chega que aprovou o orçamento. É um mau
É um mau orçamento, é um orçamento que não vai resolver a crise da habitação. Aliás, todas as medidas que o Governo tomou até agora têm aumentado o preço da habitação. Maior investimento na habitação de sempre. O preço da habitação não tem parado de aumentar desde que o Governo tomou posse. Todas as medidas que tomou em matéria de liberalização do alojamento local, de reversão das poucas medidas que tinham sido tomadas para resfriar o mercado imobiliário, vai fazer uma venda completamente irresponsável e como de 900 milhões de euros de património público que o Governo, lá muito pressionado no debate orçamental, admitiu que não estudou sequer se parte desse património podia ser convertido para alojamento estudantil, como nós sabemos, é uma grande carência nas nossas cidades. Portanto, é um orçamento que só podia merecer a oposição da esquerda, por isso é que o Bloco de Esquerda... Eva Brás Pinho, Pedro Pinto, Fabiana Figueiredo, Tiago Barbosa Ribeiro, obrigado aos 4 por terem vindo para a edição da noite. Boa noite. Obrigada.